Olá, o programa Sustentário de hoje traz a discussão sobre os dois grandes biomas de Pernambuco, a Mata Atlântica e a Caatinga. Será que estamos em condição de trabalhar pela preservação desses dois biomas? É o que vamos discutir no programa Sustentário. Estamos com o professor Felipe Melo, do Departamento de Botânica da UFPE, e o consultor Aloísio Costa Júnior, engenheiro florestal, que atua também nas questões do meio ambiente. Queria começar com o consultor Aloísio Costa Júnior, porque sua experiência hoje está no segmento privado, mas tem um passado de vivência governamental. Qual é a sua visão hoje, de quem está fora de governo, em relação às políticas de preservação? Com relação à nossa experiência, a gente, quando sai, né, de um cenário como do fato da questão das práticas governamentais, a gente percebe a importância das políticas públicas para determinar, né, as diretrizes da temática ambiental. Então, eu acredito que a sociedade ela tem que, cada dia mais, né, pressionar os líderes, fazer com que seus anseios sejam ouvidos e primar pelo aprimoramento das políticas públicas, que é muito importante. Nada acontece se essas políticas públicas não forem estabelecidas. Você está num projeto chamado de Laboratório de Ecologia Aplicada. Isso deve ter projetos bem práticos. O que vocês têm feito recentemente? Atualmente a gente tem dois principais projetos em andamento. Um que em parceria com o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, que é de quantificação e determinação dos impactos da extração de lenha nos remanescentes florestais aqui da Mata Atlântica do Nordeste. Então, estamos entendendo o que é que determina que as pessoas, quanto que elas extraem, o que é que determina que elas extraiam lenha, qual o impacto que isso tem na floresta e, ao mesmo tempo, criando alternativas de fogões eficientes que reduzem menos da metade o consumo de lenha do que com respeito a um fogão tradicional. E temos também um projeto de recuperação florestal, né, de ecologia de restauração, onde a gente quer entender o que é que determina a regeneração natural dessas florestas, ou seja, qual o potencial que essas florestas têm, que nossas florestas têm de se recuperar, uma vez que a gente controla os fatores de degradação e onde a gente precisa realmente atuar para recuperar cobertura florestal, biodiversidade, serviços ambientais. Então, o Laboratório de Ecologia Aplicada e de Ecologia Vegetal também na UFPE e as ONGs que trabalham conosco, temos foco nessa ecologia, que eu diria ecologia humana, a interface do impacto humano na natureza, né, com os efeitos que isso traz no funcionamento dos ecossistemas, dos biomas. Dois aspectos que você fala, a questão do desmatamento para retirada de lenha e a questão da regulação, passam muito pelo controle público. Como anda a fiscalização, a efetividade da fiscalização, que me parece um dos problemas centrais no controle ambiental? Nós temos que observar que o estado de Pernambuco, assim como todo o estado do Nordeste, enfrenta três grandes problemas similares. O avanço do mar e a ocupação no bioma da Mata Atlântica. É um bioma que tem em seu domínio cerca de 120, 125 milhões de habitantes e responde por 70% do PIB do país. Quer dizer, é uma ocupação muito forte, né? Então, os poderes públicos municipais, né, principalmente os da Orla, têm que se debruçar sobre esse problema. A questão das variações climáticas cada vez mais se acentuando, e a gente observa isso aí a partir dos indicadores, né, lançados pelo IPCC, nos leva a um cenário de muita preocupação, que é a questão da acentuada aridificação do sertão nordestino, né? Ou seja, é o processo de desertificação. Eu não diria desertificação porque estamos acostumados a perceber desertos como deserto do Saara, aquelas areias, a pessoa andando, o cantinho caindo e assim por diante. E não é isso, né? A questão da aridificação é o processo que os sistemas produtivos são antropizados de forma que eles não se estabelecem mais, né? Por questões de assoreamento, por questões de práticas inadequadas do manejo com a cobertura vegetal. E a terceira, como o Felipe colocou, é a questão do desmatamento, né? Que nos leva aí à descoberta do solo e muitas vezes trazendo consequências horríveis. Essas duas situações
relacionadas, ela causa uma situação que, a meu ver, é bastante preocupante para os líderes, para a política resolver, que é a diminuição da área agriculturável no Nordeste. Existe estudos já consolidados do INPE, Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais, que já determinaram há 1 ano e meio atrás que o Nordeste perdeu 17% de sua cobertura de áreas agriculturáveis. Isso, numa região onde existe um grau de pobreza muito grande, é preocupante. Os biomas principais que a gente tem em Pernambuco são Mata Atlântica e Caatinga? Exatamente. Os biomas, de acordo com a classificação do Ministério do Ambiente, que temos em Pernambuco são a Mata Atlântica e a Caatinga. São os dois que oficialmente aqui estão em Pernambuco, né? Que principais ameaças a gente observa esses dois biomas? É curioso porque cada bioma desse ele tem uma história de colonização, né? Como bem falou a Aloísio, a Mata Atlântica de Pernambuco, a faixa litorânea de Pernambuco, onde se concentra a Mata Atlântica, é a faixa litorânea mais densamente povoada do Brasil. Sim. Então aqui, sobretudo a Mata Sul de Pernambuco, é a faixa litorânea mais densamente povoada. Então, além de muita gente vivendo, nós temos uma agricultura baseada no latifúndio de cana-de-açúcar, que já dura 400, 500 anos nessa região litorânea nossa, né? Então, ou seja, tivemos grande supressão vegetal histórica, né, ao longo dessa faixa, e uma grande concentração de população através do crescimento das cidades em torno da região do Recife, né, da região metropolitana. Então, os problemas para a Mata Atlântica em Pernambuco são basicamente perda de hábitat. A Mata Atlântica perdeu, né, nessa região, no nosso estado, mais de 90% do seu hábitat natural, né, da sua cobertura natural. Então, hoje se reduz a esses poucos remanescentes, né, fragmentos que, paradoxalmente, inclusive, estão, a grande maioria deles, hoje em dia, nas usinas de cana-de-açúcar, né, onde grande parte da biodiversidade sobrevive ainda nessas regiões. Então, é um cenário que a gente precisa entender para poder conservar. Então, a gente precisa trabalhar com essas pessoas, trabalhar com esse setor, a gente precisa que a economia seja pungente, que a gente tenha desenvolvimento, que não haja pobreza, porque a gente sabe que pobreza também é péssimo para a conservação dos biomas, da biodiversidade. E já na Caatinga, o cenário é um pouco diferente, é uma colonização também antiga, no entanto, menos intensiva que na Mata Atlântica, uma vez que a via de entrada na mata seca, nas Caatingas, foi o gado, né, na beira dos rios. E até hoje é o grande impactante lá, na verdade, é o gado, né, sobretudo a pecuária extensiva de caprinos e ovinos, que tem, eu diria, raliado, afinado, reduzido a biomassa, né, e a diversidade da Caatinga, né. Associado, obviamente, ao fogo e a práticas inapropriadas que levam à desertificação, como bem comentou a Luísa. Então, são cenários diferentes, são cenários de extrema e intensa ocupação na Mata Atlântica, quando a gente precisa de recuperação e manejo dessa paisagem. Então, a gente precisa pensar a Mata Atlântica do ponto de vista de paisagem, né. A região litorânea de Pernambuco precisa ser pensada como uma paisagem e planejada como uma paisagem, né. Então, enquanto que a região da Caatinga ainda temos cerca de metade da cobertura florestal, segundo os últimos dados do Ministério do Meio Ambiente, né, mas temos também também temos pressões de desenvolvimento, transposição transnordestina, crescimento das cidades e da população nessa região, a intensificação da agricultura. Então, no entanto, ainda temos mais chance ou mais oportunidade de pensar e não cometer os mesmos erros para a Caatinga, né? Enquanto que na Mata Atlântica não, a gente já tem agora que reanimar um paciente praticamente terminal. A velocidade de transformação foi muito maior no litoral nesse sentido. Eu não diria tanto a velocidade, eu diria que a intensidade. No litoral. A primeira coisa que a gente precisa, no fundo, eu considero, a primeira coisa que a gente precisa é quebrar a lógica perversa, né, e maniqueísta que opõe desenvolvimento e conservação. Então, enquanto a gente ainda opõe uma coisa dessa outra, é claro que a conservação vai sempre ficar relegada a segundo plano. Afinal de contas, somos um país pobre, com extrema desigualdade, sobretudo em Pernambuco, né? Então, o que é que eu vou dizer para um cara que vivia de extrativismo, de subsistência na região de Suape e agora é soldador de navio e ganha quase tanto quanto eu ganho? Eu vou dizer que ele volte a catar caranguejo e seja extrativista por preservação? Não posso. Então, a gente precisa equalizar essas coisas. E a gente só pode fazer isso planejando. Planejar é a melhor coisa. E a gente tem capacidade e know-how, né, de planejar o desenvolvimento da região. Então, para qualquer cenário, seja industrial, agrícola, etc., a gente precisa
planejar. E o Estado, sobretudo, com os setores privados também, na mesa, precisa coordenar essa negociação. Como é que a gente planeja esse cenário? O Programa Sustentário está discutindo hoje a preservação dos biomas e vamos continuar a seguir. Estamos discutindo hoje a preservação de biomas. Aloysio, falar em preservação e sustentabilidade é também falar de oportunidade econômica. Com essa nova dinâmica da região litorânea, com a substituição do modelo da cana que predominou durante tantos anos, que oportunidades a gente tem de um desenvolvimento mais sustentável? Bom, a diversificação, né, da produção na zona da mata. Mas eu acredito que é muito difícil, Geraldo, reverter, né, o quadro da cana na Mata Atlântica, né? É uma cultura que já está estabelecida, né? As políticas públicas, principalmente a nível federal, já consolidam e passam a consolidar cada vez mais. Nós temos o apelo do etanol, né, que é um combustível advindo de fontes renováveis, e é uma discussão muito polêmica. Agora, acredito que no apontamento de produção de alimentos, né, seria uma alternativa interessante, e também, como falei antes, a valoração das florestas em pé, né? Nós temos aí, como foi falado aqui, o Felipe, as questões dos remanescentes da Mata Atlântica, né? É preciso estabelecer conectividade entre esses fragmentos para que possa ocorrer o fluxo gênico e permanecer, né, em estado de evolução, porque na medida em que você separa dois fragmentos e não possibilita o intercâmbio de genes entre eles, a tendência é a involução, ou seja, aquilo vai voltando, né, vai se degradando. E as compensações ambientais, o governo do Estado, ele ultimamente tem um recurso, né, que está sendo planejado, nós ouvimos falar, vimos em alguns relatórios, de cerca de 120 milhões de reais das compensações ambientais advindas dos grandes empreendimentos, né? Eu acho que esse recurso pode fazer um diagnóstico, estabelecer um diagnóstico, né, para que se possa apontar diretrizes no sentido de diversificação da produção da zona da mata de Pernambuco. Entendo, mas se a gente pensar num cenário otimista, com uma mudança de política florestal, com a consagração de algumas unidades de conservação, a gente se satisfaz com isso ou eu preciso de uma política de recomposição para integrar esses corredores e explorar a área de preservação permanente, por exemplo, nesse contexto da revisão da lei de Código Florestal Nacional? A gente precisa incentivar a recomposição florestal, independente da revisão do Código Florestal, né? O Código Florestal é um problema à parte no país, né? O Código antigo existia há muito tempo, precisava de algumas reformas e nunca foi cumprido. Tivemos a pior de todas as reformas, talvez. E, nesse caso, tínhamos pouco, perdemos esse pouco. Então, mas ainda é possível manejar a paisagem. Se esse Código Florestal novo, ainda que não foi o desejado pelo movimento ambientalista, mas talvez tenha sido o código possível no jogo político, esse código novo, se respeitado e cumprido e executado, ele pode ser benéfico até para a conservação. Ele vai exigir recomposição florestal de quem desmatou, ele pode ajudar no manejo dessa paisagem, no planejamento dessa paisagem. Tudo depende da capacidade que a sociedade tenha de fazer ele não permanecer como letra morta, como era o outro. O outro estava aí desde 65 e era letra morta. Um bioma abriga vários ecossistemas, né? Toda a nossa faixa litorânea tem características muito próprias. Tem a área dos manguezais, tem a boca dos rios, tem a área de
um pouco de tudo, e mata-se também. Né? A cassinicultura, que é a criação de camarão, ela está agredindo mais especificamente o manguezal? Sim. O conceito da Mata Atlântica é a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, né? Ou seja, os brejos de altitude, que são as matas serranas, o manguezal, apicuns, marimas e dunas. Né? No caso de dunas, nós não temos no nosso litoral, porém, o conceito da Mata Atlântica se prega para todo o litoral do país. Na questão da cassinicultura, ocorre uma coisa interessante, Geraldo, é que a atividade industrial passa a ter um sócio, que é a natureza. Né? Por que é mais fácil para o empresário instalar um equipamento de cassinicultura no manguezal? Porque ele não vai precisar fazer um trabalho de solo, né? Porque fica mais perto do descarte dos resíduos, tanto de remédios, de hormônios, como de ração, excrementos, etc. Então, o bioma, o ecossistema, a natureza, vira um sócio do empresário. Né? Eu não sou contra a atividade da cassinicultura. Ele sabe valorizar isso? Não. Saberia se ele estivesse fora do bioma, né? Fora do manguezal e revertendo melhorias. Podemos valorar o aporte de investimento que o sócio natureza aporta numa fazenda de cassinicultura através de, vamos supor que ela não esteja aqui. Coloca uma fazenda de cassinicultura lá em Serra Talhada. Quanto se gasta para colocar água, corrigir salinidade, pH, nutrientes, etc. Ou seja, quanto se gasta artificialmente por um serviço que é feito de maneira gratuita pelo manguezal? Esse é o aporte. Esse é o aporte, é o quanto de ações a natureza tem nesse negócio onde ela é sócia. E eu acrescentaria, Geraldo, que o agravante de que em alguns desastres naturais, que a depredação de biomas, de ecossistemas, etc., ela é propiciada pelo homem, a sua forma de ocupação e exploração, e também, ocasionalmente, pelos desastres naturais que desarrumam toda uma estrutura. E caso das enchentes, as marés mais equinociais, maiores, etc., causam inundações. Ao inundar centenas, dezenas de tanques de camarão, que geralmente são camarões grandes, né, são camarões de espécies exóticas, eles vão se instalar nos nossos estuários. Os nossos estuários estão povoados de espécies de camarões menores, de camarões já adaptados àquela biota. Então, quando existe a competição natural por alimento, os pequenos, as espécies naturais, os nativos, vão, por certo, perder a batalha. Né? A discussão de hoje no programa Sustentare é a preservação de biomas. Pensando no futuro, qual é o horizonte que você vê para Pernambuco nessas duas grandes categorias, Caatinga e Mata Atlântica? A gente tem perspectivas de trabalhar melhor isso socialmente? Temos perspectivas e acreditamos nessa perspectiva, tanto que a gente tem, pelo menos o grupo de trabalho do qual eu faço parte, nós temos uma tradição, inclusive, de trabalhar com esses setores, que são setores que, inclusive, outrora foram considerados problemas. O setor do desenvolvimento, né? A gente tem projetos em Suape, a Suape está sendo uma porta, tem um diálogo aberto para a gente, para entender, ou seja, a Suape tem uma intenção de ser um modelo de conservação na parte que lhe cabe a conservação, mas, obviamente, ainda lhe falta um pouco mais de proatividade, de incentivo. Mas pelo menos existe uma vontade subjacente, parece haver uma vontade subjacente, tem nos procurado, tem sido parceiro em algumas ações, a gente espera que vá mais além disso, que cumpra seu papel, né, de desenvolver, de criar emprego e de também gerar modelos de convivência entre desenvolvimento e conservação, apesar dos impactos que causa, todo desenvolvimento causa impacto. Então, para o litoral, o que é que a gente tem? A gente precisa se reinventar litorâneamente, eu diria. Eu também não acredito no fim da cana-de-açúcar, eu acho que ela vai continuar existindo, vai ser muito ainda incentivada pelo governo federal, sobretudo, mas a gente precisa se reinventar. A sociedade
a sociedade do plantation, da cana-de-açúcar, da Casa Grande de Senzala, ela nos forjou, mas somos bem mais diversos do que esse recorte hoje em dia, né? Então, a gente nessa zona precisa se reinventar. E eu acho que a gente precisa se reinventar também, o Nordeste, o Pernambuco precisa também se reinventar enquanto suas raízes sertanesas, né? Então, precisamos repensar o que é que fazemos com a Caatinga, né? Ou seja, o que é que ou seja, aquele ambiente que ao mesmo tempo nos dá identidade cultural, que é curioso, o nordestino ele não tem identidade cultural com a cana-de-açúcar, ele tem identidade cultural com a Caatinga, né? Mas é o nosso patinho feio enquanto bioma, tanto em termos de conservação, né, quanto em termos de supostamente diversidade, a gente já está provando que não é, que é diferente, que é muito rico, muito diverso, endêmico em alguns grupos, né? Então, a gente precisa se reinventar, eu diria, né? A gente precisa se ressignificar a natureza do ponto de vista social, econômico, cultural, né? Criar uma nova relação, porque a gente não vai, a nossa geração, gerações modernas, urbanas, elas vão cada vez menos, vai ser cada vez mais abstrato para elas o valor da natureza, e é natural. A maioria das crianças hoje em dia, a única vez que só viu uma galinha dentro de um saco num refrigerador, né? Então talvez nem saiba aquilo ali, anda por aí comendo milho, pode ser criada, etc. Enfim, precisa ressignificar. E existe uma ressignificação própria para o litoral, eu diria, e existe outra ressignificação em termos de bioma e sociedade para a Caatinga. E para você, Aloysio, pensando num horizonte de uma melhor sustentabilidade, quais são os obstáculos que a gente tem que superar? Quais são os desafios que a gente tem que enfrentar para esse futuro? Olha, com relação ao semiárido, que nós podemos afirmar, o nosso estado tem em seu território cerca de 86% de domínio do semiárido, do bioma, né, da área de semiárido, do bioma da Caatinga. Então, é substancial, né? A gente fala quase de um estado todo. Eu acho que nós devíamos priorizar, e acredito que isso já esteja sendo, as práticas de convivência com a seca, né? Eu acho que o fortalecimento dessas práticas, procurar o camponês, procurar fortalecer a agricultura familiar, que eu acho um dos pilares mais importantes que existem. Com relação ao Estado como um todo, eu tive a oportunidade de, durante 2 anos e meio, exercer a função de secretário executivo de Meio Ambiente do Estado. E me lembro que o governador, no início de sua primeira gestão, nos chamou em reunião em Palácio e nos solicitou, com brevidade, a concepção de políticas estruturadoras indutivas. Em determinado momento, uma pessoa perguntou: por que, governador? Porque eu pisei no acelerador e o processo de desenvolvimento do Estado vai ser grande e forte. Nos preocupamos bastante com essa sinalização do governador e nos debruçamos para elegermos as políticas necessárias para que possamos enfrentar esse desenvolvimento, né? Não, eu não digo enfrentar, mas passo a passo, né, coadunar e harmonizar o processo de desenvolvimento com a questão da sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. E foi elaborado pelo governo, na época, a política de combate à desertificação, a política de enfrentamento às mudanças climáticas, a política de resíduos sólidos, a política florestal e a política do Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Ou seja, nós procuramos priorizar algo que pudesse enfrentar a questão do avanço do mar, né, e todo o problema causado com isso, haja vista a ocupação nessa região, com a lei de enfrentamento das mudanças climáticas, a lei estadual. Enfrentamos a questão da desertificação com a lei de combate à desertificação e a questão do resíduo sólido, que se torna um dos maiores problemas do Brasil, né? E Pernambuco não poderia ficar só. Uma lei que traz elementos novos, traz a coleta seletiva e a organização desse setor com diretrizes mais indutivas, e esperamos que essas políticas sejam, né, assim, elementos de facilitação para que o parapasso entre desenvolvimento e sustentabilidade ocorra. Acho que o Pernambuco está no caminho certo e cabe à sociedade provocar os seus governantes e exigir deles políticas capazes de harmonizar esses dois setores. Obrigado, Aloysio. Obrigado também, Felipe. O programa Sustentário fica por aqui. Hoje discutimos biomas da Caatinga e da Mata Atlântica. Nos vemos no próximo programa.